Thor estava dormindo com sua bela esposa Sif. Thor amava seus olhos azuis, sua pele alva, mas principalmente seus longos cabelos loiros. No dia seguinte, Thor acordou e encarou Sif, que ainda dormia. Ele coçou a barba. Em seguida, cutucou a esposa com a mão enorme. "O que aconteceu?" perguntou o deus. Sif abriu os olhos. "O que aconteceu com o quê?" perguntou ela, e então mexeu a cabeça. Sif estava confusa, ergueu os dedos intrigada, colocando a mão na cabeça. Ela estava careca, completamente careca. "Meu cabelo!" Thor assentiu. "Sumiu completamente", constatou Deus. "Ele deixou você careca." Ele quem?" perguntou Sif. Thor não respondeu. Atou o seu cinturão de poder que dobrava sua enorme força. "Loki", explicou. "Isso é obra de Loki." "Como pode ter tanta certeza?" indagou Sif, passando a mão pela cabeça careca compulsivamente, como se o toque delicado de seus dedos fosse fazer o cabelo voltar a crescer. "Porque sempre que alguma coisa estranha acontece, penso logo que é culpa de Loki. Isso poupa muito tempo", explicou Deus. A porta dos aposentos de Loki estava trancada, então Thor a botou abaixo, explodindo em pedacinhos. Ele ergueu Loki pelo pescoço e perguntou simplesmente: "Por quê?" "Por que o quê?" Loki era a face da mais perfeita inocência. "O cabelo de Sif, o cabelo dourado de minha esposa era tão bonito, por que você o cortou?" 100 expressões diferentes misturaram-se no rosto de Loki. Em sua face havia um ar astuto e enganador, truculento e confuso, tudo ao mesmo tempo. Thor o sacudiu com força. Loki olhou para baixo, se esforçando ao máximo para parecer envergonhado. "Eu achei que seria engraçado, eu estava bêbado." Thor franziu a testa. "O cabelo era a glória de Sif. Vão pensar que eu raspei a cabeça dela como castigo, que ela fez o que não devia com quem não devia." "Bem, é verdade, é mesmo." "É provável que pensem nisso", respondeu Loki. "E bem, infelizmente, considerando que eu arranquei o cabelo pela raiz, ela vai passar o resto da vida completamente careca." "Ah, não vai não." Thor encarou Loki erguendo-o bem acima da cabeça com uma carranca trovejante. "Bem, temo que vá assim, mas Sif pode usar chapéus ou lenços." "Ela não vai passar o resto da vida careca", interrompeu Thor. "Porque se você, Loki, filho de Laufey, não fizer o cabelo dela crescer agora mesmo, vou quebrar cada osso do seu corpo, todos um por um. E se o cabelo não crescer direito, vou voltar e quebrar todos os seus ossos outra vez, e de novo e de novo. Se eu praticar todos os dias, em pouco tempo ficarei bom nisso", comentou ele, soando um pouco animado. "Não", pediu Loki. "Não tenho como devolver o cabelo, não é assim que funciona. Acho que hoje vou levar 1 hora para quebrar todos os seus ossos", refletiu Thor. "Mas aposto que com a prática consigo reduzir esse tempo para 15 minutos. Vai ser bem interessante descobrir." E Thor então quebrou o primeiro osso. "Anões!" gritou Loki. "Como?" "Os anões, eles conseguem fazer qualquer coisa. Com certeza eles vão criar um cabelo dourado para Sif, um cabelo que vai se unir com a cabeça e crescer normalmente. Fios dourados e perfeitos. Eles podem fazer isso, juro." "Então é melhor você se apressar", sugeriu Thor, largando Loki no chão. Loki se levantou, meio sem jeito, e saiu correndo antes que Thor pudesse quebrar mais algum osso seu. Ele calçou os sapatos que lhe permitiam voar pelos céus e foi para Svartalfheim, onde ficam as oficinas dos anões. Ele percebeu que os mais engenhosos eram 3 anões conhecidos como os Filhos de Ivaldi. Loki foi até a forja subterrânea dos 3 anões. "Saudações, filhos de Ivaldi. Ouvi dizer nas minhas andanças que Brock e seu irmão Eitri são os melhores artesãos anões deste tempo e de todos os outros", comentou Loki. "Não é verdade", retrucou um dos filhos de Ivaldi. "Nós é que somos. Nós somos os maiores artesãos que existem." "Mas me garantiram que Brock e Eitri sabem forjar tesouros tão bons quanto os de vocês." "Mentiras!" exclamou o mais alto dos filhos de Ivaldi. "Eu não confiaria naqueles incompetentes de mãos furadas nem para ferrar um cavalo." O menor e mais sábio dos filhos de Ivaldi apenas deu de ombros. "Não importa o que eles fazem, nós conseguimos fazer melhor." "Soube que eles desafiaram vocês a produzir 3 tesouros", comentou Loki.
Os deuses em Asgard vão julgar quem é o melhor forjador. Ah, por falar nisso, um desses tesouros tem que ser cabelo dourado, do tipo que nunca para de crescer. Nós podemos fazer isso, respondeu um dos filhos de Valde. O deus da trapaça então atravessou a montanha para visitar um outro anão chamado Brock, na oficina que ele trabalhava com o irmão Eitri. Os filhos de Valde estão forjando 3 tesouros para presentear os deuses de Asgard, anunciou Loki. Os deuses vão julgar quais são os melhores, e os filhos de Valde me pediram para lhes trazer uma mensagem. Os 3 estão confiantes de que você e seu irmão não conseguem forjar nenhum tesouro tão bom quanto os deles. Chamaram vocês de incompetentes de mãos furadas. Mas Brock não era tolo. Isso não está me cheirando bem, disse o anão. Tem certeza de que não é uma de suas tramóias? Criar um conflito entre os filhos de Valde e nós parece o tipo de coisa que você faria. Loki fez a expressão mais sincera de que era capaz, que era impressionantemente sincera. Isso não tem nada a ver comigo, declarou em tom inocente. Só achei que vocês deveriam saber. E não vai ganhar nada com essa disputa? Perguntou Brock. Nada mesmo. Brock assentiu e olhou para Loki. O irmão de Brock, Eitri, é que era o grande artesão, mas Brock era o mais inteligente e o mais determinado. Bem, então ficaremos muito felizes em enfrentar os filhos de Valde em um teste de habilidade a ser julgado pelos deuses. Eu não tenho dúvida de que Eitri consegue forjar tesouros melhores e mais complexos do que os filhos de Valde. Mas que tal uma aposta? No que você está pensando? Perguntou Loki. Eu quero a sua cabeça em troca dos tesouros, declarou Brock. Se ganharmos o desafio, meu irmão e eu ficaremos com ela. O sorriso de Loki não vacilou, mas ele fechou a cara por dentro. O dia tinha começado tão bem. Ora, seria apenas uma questão de garantir que Eitri e Brock perdessem o concurso. Os deuses ainda receberiam as 6 maravilhas dos anões, e Sif recuperaria o seu cabelo dourado. Ele podia fazer isso, era Loki afinal. É claro, concordou Deus. Minha cabeça, sem problema. Do outro lado da montanha, os filhos de Valde forjavam seus tesouros. Loki não estava preocupado com eles, mas precisava garantir que Brock e Eitri não conseguiriam, na verdade, nem poderiam vencer a disputa. Brock e Eitri entraram na forja. O interior estava escuro, iluminado apenas pelo brilho laranja do carvão em brasa. Eitri pegou um pedaço do couro de porco de uma prateleira e jogou na forja. Estava guardando esse couro para uma situação como essa, comentou o anão. Brock apenas assentiu. Muito bem, começou Eitri. Você fica no fole, Brock. Não pare de bombear. Preciso que a forja fique bem quente. E preciso que a temperatura seja constante, ou não vai funcionar. Bombeie sem parar. Brock começou a bombear o fole, enviando fluxo de ar rico em oxigênio bem para o coração da forja, aquecendo tudo. Já tinha feito aquilo muitas vezes. Eitri ficou olhando até se dar por satisfeito, convencido de que tudo estaria a seu gosto. O anão saiu para trabalhar em sua criação do lado de fora da forja. Quando abriu a porta para sair, um inseto grande e preto entrou voando. Não era nem uma mutuca, nem uma mosca varejeira, era ainda maior. O inseto entrou voando, circulando na forja com malícia. Brock ouviu os martelos de Eitri do lado de fora. Ouviu o irmão limando, torcendo, moldando e martelando. A enorme mosca preta, a maior e mais preta que já se viu, pousou na mão de Brock. As mãos do anão estavam no fole. Ele não parou de bombear para espantar o inseto. A mosca então deu uma picada dolorida em sua mão. Brock não parou de bombear. A porta se abriu. Eitri então entrou e retirou o trabalho da forja com todo o cuidado. Ao que parecia, era um enorme javali com pé de ouro e pelos de ouro reluzente. Bom trabalho, elogiou Eitri. Se estivesse só 1 grau mais quente ou mais frio, isso tudo teria sido um desperdício de tempo. Você também fez um bom trabalho, irmão, comentou Brock. A mosca preta lá no teto da oficina, que na verdade era Loki, fervilhava de raiva e ressentimento. Eitri pegou um bloco de ouro e jogou na forja. Muito bem, falou. Este tesouro vai deixar os deuses impressionados. Quando eu disser, comece a bombear o fole. Então, aconteça o que acontecer, não reduza o ritmo. Não acelere, nem pare. É um trabalho delicado. Pode deixar, respondeu Brock. Eitri saiu da sala e começou a trabalhar.
Brock esperou até ouvir o irmão dar o comando e então começou a bombear o fole. A mosca negra voou pelo assento, pensativa, então pousou no pescoço de Brock. O ar estava quente e abafado na forja, então picou o pescoço de Brock com toda a força. Sangue escarlate escorreu junto ao suor do pescoço do anão, mas ele não parou de bombear. Eitri voltou, tirou da forja um bracelete em brasa, branco de tão quente, jogou-o no poço de resfriamento feito de pedra. Uma nuvem de vapor se elevou quando o bracelete afundou na água. Ele foi esfriando, passando depressa para o laranja, depois para o vermelho em brasa e por fim para o dourado. Vou chamá-lo de Draupnir, anunciou Eitri. Agora, começou Eitri. Tem uma coisa que venho pensando em fazer há muito tempo, a minha obra-prima. Mas vai ser ainda mais complicado que os outros tesouros, então o que você precisa fazer é bombear sem parar, sugeriu Brock. Isso mesmo, ainda mais que antes. Não altere o ritmo ou todo o trabalho será arruinado. Eitri pegou um lingote de ferro maior do que qualquer outro e o carregou até a forja. Eitri saiu e, aos gritos, ordenou que o irmão começasse a bombear. Brock bombeou e os martelos de Eitri soaram conforme o anão puxava. Moldava, soldava e unia. Loki, disfarçado de mosca, decidiu que não havia mais tempo para sutilezas. A obra-prima de Eitri impressionaria os deuses de Asgard e ele perderia sua cabeça. Loki então pousou entre os olhos de Brock e começou a picar suas pálpebras. O anão continuou bombeando, com os olhos ardendo. Loki picou mais fundo, com mais força, cada vez mais desesperado. O sangue corria das pálpebras do anão, entrando nos olhos, escorrendo pelo rosto, deixando-o cego. Brock apertou os olhos e balançou a cabeça, tentando se livrar da mosca. Virou a cabeça de um lado para o outro, contorceu a boca, tentando soprar a mosca para longe. Nada adiantou. A mosca continuava picando e o anão só conseguia ver sangue. Uma dor lancinante tomava sua cabeça. Brock, que não aguentava mais, rapidamente tirou, por um instante, uma das mãos dos foles e tentou acertar a mosca. O golpe foi tão rápido e tão forte que Loki mal escapou com vida. O anão pegou outra vez o fole e continuou bombeando. "Chega!" exclamou Eitri. A mosca negra voou pelo aposento trôpega. Eitri abriu a porta, o que permitiu que o inseto escapasse. O anão olhou para o irmão desapontado. O rosto de Brock estava coberto de suor e sangue. "Não sei o que estava acontecendo naquela hora", comentou Eitri, "mas quase estragou tudo." No final, a temperatura ia e vinha, por isso não ficou nem perto tão impressionante quanto eu esperava. Teremos que esperar para ver. Loki, agora na forma de Loki, entrou pela porta aberta. "Então, tudo pronto para o desafio?" perguntou. "Brock vai a Asgard apresentar meus tesouros aos deuses e depois cortar a sua cabeça", respondeu Eitri. "Prefiro ficar aqui na forja trabalhando." Brock encarou Loki por trás das pálpebras inchadas. "Mal posso esperar para cortar sua cabeça, Loki", disse o anão. "Agora é pessoal." Em Asgard, 3 deuses estavam sentados em seus tronos. Odin, o pai de todos, Thor, o deus dos trovões, com sua barba ruiva, e Frey, o deus da colheita do verão. Eles seriam os juízes. Loki estava de pé diante deles, ao lado dos 3 filhos de Valdi, que eram praticamente idênticos. E do outro lado Brock, o anão de barba negra. Estava sozinho, um pouco afastado e carregando as coisas que trouxera escondido sob os panos. "Muito bem", disse Odin. "O que estamos julgando aqui?" "Tesouros", explicou Loki. "Os filhos de Ivaldi forjaram presentes para você, grande Odin, e para Thor e Frey. E Eitri e Brock também forjaram presentes. Cabe a vocês decidir qual é o melhor dos 6 tesouros. Eu mesmo apresentarei os tesouros forjados pelos filhos de Ivaldi." Loki presenteou Odin com a lança chamada Gungnir, cuja haste era entalhada com as belas runas esticadas. A lança pode penetrar qualquer coisa e, quando jogada, sempre acerta o alvo, explicou Loki. Odin tinha apenas um olho afinal e sua pontaria nem sempre era perfeita. Além disso, há outro aspecto igualmente importante. Todo o juramento feito sobre essa lança é inquebrável.
Odin ergueu a lança e disse apenas: "Parece muito boa." "E aqui", continuou Loki, orgulhoso, "está uma peruca de fios dourados. É feita de ouro de verdade. Vai se grudar à cabeça de quem usá-la. E vai crescer e se comportar como cabelo de verdade em todos os aspectos. 100.000 fios de ouro." "Vamos testá-la", anunciou Thor. "Sif, vem aqui." Sif se levantou e caminhou até os tronos com a cabeça coberta. Ela removeu o lenço. Os deuses levaram um susto quando viram um couro cabeludo careca, nu e rosado. A deusa pôs a peruca dourada dos anões com cuidado na cabeça e balançou o cabelo. Todos observaram enquanto a base da peruca se unia ao couro cabeludo. E então Sif se postou à frente dos deuses, mais bela e radiante do que nunca. "Impressionante", comentou Thor. "Um ótimo trabalho." Sif balançou o cabelo dourado e saiu do salão, banhando-se na luz do sol, querendo exibir o novo cabelo às amigas. O último dos presentes impressionantes forjados pelos filhos de Ivaldi era pequeno e dobrado como tecido. Loki pegou o tecido e o pôs diante de Frey. "O que é isso?" "Parece um lenço de seda", comentou Frey, não achando aquilo nem um pouco impressionante. "É verdade", comentou Loki, "mas, se desdobrá-lo, verá que na verdade é um navio. Seu nome é Skidbladnir. Sempre terá bons ventos, não importa onde for, e mesmo sendo enorme, o maior barco que se possa imaginar, ele se dobra como um lenço e pode ser guardado no bolso." Frey estava impressionado e Loki ficou aliviado. Eram 3 presentes excelentes. Era a vez de Brock, e suas pálpebras estavam vermelhas e inchadas, e havia a marca de uma grande picada de inseto em seu pescoço. Loki achou que Brock parecia confiante demais, ainda mais considerando os presentes impressionantes que os filhos de Ivaldi tinham forjado. Brock pegou o bracelete de ouro e colocou-o diante de Odin, em seu trono. "Este bracelete se chama Draupnir, que significa gotejante", explicou o anão. "Porque a cada 9 noites, 8 braceletes da mesma beleza cairão dele como gotas. Podem ser usados para recompensar alguém ou guardados para aumentar a sua riqueza." Odin examinou o bracelete, em seguida o enfiou no braço e empurrou até os bíceps. A joia reluzia. "Parece muito bom", comentou. Loki lembrou que Odin dissera a mesma coisa a respeito da lança. Brock agora se dirigiu a Frey. Ergueu o pano, revelando um enorme javali com pelos dourados. "Este é um javali que meu irmão fez para você, Lord Frey, para puxar sua carruagem", explicou Brock. "Ele consegue correr pelo céu e sobre o mar mais rápido que qualquer outro animal. Seu pelo dourado iluminará até a noite mais escura, permitindo que você veja o caminho. Ele nunca se cansa, nem nunca falha. Seu nome é Gulliburt, o dos pelos de ouro." Frey pareceu impressionado. Ainda assim, pensou Loki, o navio mágico que se dobrava como um lenço era tão impressionante quanto um javali que nunca se cansava e brilhava no escuro. Sua cabeça estava bem segura sob os ombros. E o último presente que Brock apresentaria era aquele que Loki sabia que havia conseguido sabotar. Debaixo do pano, Brock tirou o martelo, colocando-o diante de Thor. Thor olhou para o martelo e resmungou: "O cabo é muito curto." Brock assentiu. "É mesmo, foi culpa minha. Eu estava trabalhando no fole, mas antes de dispensá-lo, ouça o que tenho a dizer sobre o que torna este martelo tão especial. Seu nome é Mjolnir, o forjador de raios. Sua principal característica é ser inquebrável. Não importa a força que você, Lord Thor, o bata em qualquer coisa, o martelo sempre sairá ileso." Thor pareceu interessado. Já quebrara muitas armas ao longo dos anos, em geral quando acertava coisas com ela. Quando arremessado, o martelo nunca erra o alvo. O deus do trovão pareceu ainda mais interessado. Tinha perdido muitas armas excelentes, atirando-as em coisas que o irritavam e errando, e vira muitas outras que arremessara desaparecerem ao longe, para nunca mais serem vistas. Não importa quão longe ou quão forte o martelo seja jogado, ele sempre voltará para suas mãos. Thor abriu um sorriso, e olha que o deus do trovão não sorria com frequência. É possível alterar o tamanho do martelo. Ele cresce e encolhe e fica tão pequeno que, se quiser, pode até escondê-lo na roupa. Thor então bateu palmas, satisfeito, e um trovão ecoou por Asgard.
Apesar disso, como já notou, o cabo é curto demais, concluiu Brock, tristonho. Isso é minha culpa. Não consegui manter o fole soprando enquanto meu irmão Eitri o forjava. O tamanho do cabo é um detalhe, um defeito estético, retrucou Thor. Esse martelo vai nos proteger dos gigantes do gelo. É o melhor presente que já vi. O martelo vai proteger Asgard, vai proteger a todos nós, concordou Odin, satisfeito. Se eu fosse um gigante, ficaria com muito medo de Thor usando esse martelo, acrescentou Frey. Sim, é um martelo excelente. Mas Thor, e o cabelo? A bela cabeleira nova de Sif? Perguntou Loki, mostrando sinais de desespero. O quê? Ah, sim. O cabelo de minha esposa é muito bonito, concordou Thor. Brock, mostre-me como fazer o martelo aumentar e encolher. O martelo de Thor é ainda melhor que minha maravilhosa lança e meu excelente bracelete, comentou Odin, assentindo. O martelo é melhor e mais impressionante do que o meu navio e meu javali, admitiu Frey. Vai manter os deuses de Asgard em segurança. Os deuses deram tapinhas nas costas de Brock e lhe disseram que ele e Eitri tinham forjado o melhor presente que eles já haviam recebido. Bom saber, respondeu Brock, agora se dirigindo a Loki. Então, Loki, posso cortar sua cabeça e levá-la comigo. Eitri vai ficar muito contente com isso. Podemos transformá-la em alguma coisa útil. Eu pago para ter minha cabeça de volta, ofereceu Loki. Tenho tesouros que posso oferecer em troca. Meu irmão e eu já temos todos os tesouros de que precisamos, retrucou Brock. Nós forjamos tesouros. Não, Loki, eu quero a sua cabeça. Loki pensou por um momento, então disse, pode ficar com ela, se conseguir me alcançar. Ele saltou para o ar e saiu correndo, passando por cima de todos. Em instantes tinha desaparecido. Brock olhou para Thor. Pode pegá-lo? De certo, eu não deveria, mas a verdade é que eu adoraria testar este martelo, disse Thor. Em instantes, Thor voltou segurando o deus da trapaça com força. Loki o encarava, impotente e furioso. Brock sacou a faca. Vem cá, Loki, chamou. Vou cortar sua cabeça. Claro, concordou Loki. Você pode cortar minha cabeça, lógico, mas vou apelar para o poderoso Odin, dizendo o seguinte... Se você cortar qualquer parte do meu pescoço, estará violando os termos do acordo que prometi a minha cabeça a você. E apenas a cabeça. Odin inclinou a cabeça. Loki tem razão, admitiu. Você não tem o direito de cortar o pescoço dele. Brock ficou irritado. Mas não posso arrancar a cabeça sem cortar o pescoço? Alegou Brock. Loki parecia muito satisfeito. Brock ficou decepcionado. Ele pegou uma sovela, uma ferramenta pontuda usada para fazer peças de couro, então enfiou pela tira de couro, abrindo os furos nos lábios de Loki. Depois pegou um fio grosso e costurou a boca do deus. Brock então foi embora, deixando Loki com a boca costurada, bem firme, sem poder reclamar. Para Loki, a dor de não poder falar era mais agoniante do que a dor de ter os lábios costurados no couro. E agora você sabe. Foi assim que os deuses ganharam seus maiores tesouros. Foi por causa de Loki. Até o martelo de Thor foi culpa de Loki. Com ele era assim. Havia ressentimento até mesmo junto à maior gratidão. E havia gratidão no mesmo momento em que ele era mais odiado.